Olá, alunos! Muito boa noite e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas Isostáticas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam tendo uma ótima semana aí muito produtiva. Cíntia, boa noite, professor. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Pessoal, é com muito pesar que eu venho comunicar-lhes que essa é a nossa última aula juntos aqui no nosso curso de Estruturas Isostáticas. No entanto, eu espero que seja uma aula excelente e que vocês, principalmente hoje, tentem tirar as dúvidas de vocês, uma vez que é o nosso último encontro, ok? Acho muito difícil que alguém ainda não tenha assistido nenhuma aula minha nesse curso estando matriculado, então vou só relembrar, eu sou o professor Felipe Torinho e vou relembrar também, estou muito e totalmente à disposição de vocês, ok? Então, pessoal, vamos lá. Na semana retrasada, nós fizemos aquela primeira introdução ao assunto de grelhas, né? Grelhas isostáticas. Na aula passada, nós fizemos toda uma análise das grelhas engastadas e livres. Continuam sendo engastadas, porém, nós tínhamos a presença de algumas coisas, como momento torsor, momento fletor. A gente conversou bastante aqui para tirar algumas conclusões sobre essas questões, estes quesitos. E, por fim, na aula de hoje, falaremos sobre as grelhas triapoiadas. Ok? Então, sendo assim, a gente não tem muito o que esperar. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é exercício, porque assim, de forma mais prática, vocês conseguem tirar dúvidas, caso tenham dúvidas, não é mesmo? Então, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. Nossa aula hoje, como a gente já falou sobre toda a teoria por trás da grelha, vai ser estritamente prática. Então, a gente vai fazer um exercício aqui, ó. E é fundamental, principalmente quando estão chegando as avaliações, vocês, nesse momento de avaliações, ficam um pouco mais agitados e, sendo assim, tirem todas as dúvidas que vocês precisarem, porque eu estou aqui para isso, ok? Então, já vou mudar aqui, ó, a forma da nossa transmissão, ajustar o nosso quadro, quer dizer, o nosso enquadramento. Pronto, nosso enquadramento está ótimo. Ótimo. Certo? Então, vamos lá. Grelhas triapoiadas. Quando a gente fala sobre grelhas, a gente falou previamente sobre duas situações. Aquela situação da aula passada, onde nós colocamos um engaste e uma determinada grelha, e aí a gente avaliou como é que funcionava esse sistema aqui quando colocávamos uma força aqui neste ponto, correto? E aí, fizemos aqui em outra parte, em outro momento, falamos também sobre as grelhas triapoiadas. As grelhas triapoiadas apresentam um ponto em específico. Qual ponto específico é esse? Esses apoios, eles não podem, em hipótese alguma, estarem na mesma linha, certo? Por que que não podem estar na mesma linha? Porque senão se tornaria uma estrutura hipostática. Michel, muito boa noite, Michel, seja bem-vindo. Então, ó, se tivéssemos uma estrutura assim, e aplicássemos uma carga aqui, o que ia acontecer? Nossa grelha ia tender a girar para frente, né? E a gente não consegue restringir isso. Professor, aquela competição de pontes de palito de picolé é realizada na sua matéria? Michel, eu já fiz competições assim, tá? Mas desde que a gente começou no sistema à distância, né, por conta do que nós estamos passando, não fiz.
Eu ainda não sei uma boa maneira de fazer isso, mas temos que é possível ter na nossa disciplina, tá? Porque a gente estuda alguns tópicos interessantes para serem avaliados lá na competição de pontes de palito de picolé. Porém, eu particularmente, como professor, eu acho que é mais proveitoso quando a gente faz numa disciplina depois dessa, que é a disciplina de estruturas hiperestáticas. Por quê? Porque a gente acaba descobrindo algumas coisas ali que podem ser interessantes para a gente aplicar na construção das pontes. E também a gente pode fazer essa competição na disciplina de pontes, que é interessante também. Tá bom? Mas, no geral, como a área de estruturas ela é sempre uma só, ela é muito contínua, o que você aprende na primeira matéria, você usa na segunda, o que você aprende na segunda, você usa na terceira, o que você aprende na terceira, você usa na quarta. Então, isso aí, ó, o mais interessante, né, se tivéssemos tempo suficiente para isso, seria fazer uma na primeira matéria e fazer uma na última matéria de estruturas. E aí você conseguir avaliar o quanto você entendeu os conceitos e o que você melhoraria com base no primeiro que você fez. Eu acho que isso seria um molde interessante para fazer essa competição de palito de pontes de palito de picolé, que pode ser de macarrão também. Certo? Então, condição máxima aqui para as nossas estruturas, nas nossas grelhas triapoiadas. Os apoios eles não podem estar alinhados na mesma linha, tá? Eles não podem ser colineares, certo? Então, isso a gente já sabe. Isso aqui a gente já avaliou na aula passada. Então, hoje, nós vamos avaliar uma estrutura mais ou menos assim. Então, o que eu quero que a gente faça? Vamos analisar uma grelha triapoiada, lógico, que é o tópico da nossa aula, com a seguinte geometria. Vixe. Um J, né? Tem uma boquinha para cá. Pronto. Aqui a gente vai ter um apoio. Esse apoio, vou perguntar para vocês antes da gente começar a conversar sobre isso. Ele pode ser de segundo grau, ele pode ser de terceiro grau, ele pode ser um engaste. Temos o nosso ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto D, ponto E e ponto F. Temos as determinadas dimensões: 2 metros, 2 metros, 4 metros, 2 metros e 2 metros. Opa, vou colocar na parte de baixo aqui, não atrapalhar a gente. Beleza? E temos as cargas já aplicadas, somente cargas concentradas. Então, teremos aqui, ó, 1 kN, 3 kN e 4 kN aqui. Então, em todas as nossas conversas, nós partirmos... Opa! Michel, ok, muito obrigado. E Anderson Cabral. Professor, eu consegui fazer a matrícula no final de abril. E a secretaria conseguiu liberar as minhas matérias este mês. Preciso saber se já teve atividades valendo nota ou prova. Anderson, todas as atividades, inclusive as provas, elas são disponibilizadas no próprio portal. Tá? Então, sempre você vai ter acesso a todas essas informações no AVA. Certo? Melhore as pessoas para te conduzirem a resolver todas e quaisquer situações. O tutor responsável pela disciplina, ele vai saber de todo o funcionamento da sua matéria, e também coordenadora do seu curso, ou coordenador.
a coordenadoria do seu curso, ok? Então, olha aqui, pessoal. Primeira coisa que nós fazemos sempre quando a gente vai estudar uma grelha, a gente vai analisar uma estrutura de grelha. A gente vai definir os eixos, tá? Então, primeiro ponto. Definição dos eixos. Certo? Então, como a gente prefere trabalhar com o Z sendo vertical para cima, né? Boa noite, professor. Estou perdido. Não consigo visualizar essa estrutura na vida real. Jair. Good evening, Jair. Welcome to the class. Jair, é o seguinte. Podemos ter uma estrutura assim, ó. Você concorda que nós podemos ter um pórtico? Okay? Um pórtico você já consegue identificar na vida real? Acredito que sim. Vamos dizer que você viu um pórtico. Vamos dizer que você viu um pórtico. Um pórtico aqui você já consegue identificar na rua, né? Passando lá pelas obras, falar, ó, isso aí é um pórtico, eu já consigo identificar. Beleza. Agora, pensa que esse pórtico ele não acontece só em um plano, ele acontece no outro plano também. Tá? Ele pode acontecer aqui do outro lado também, por exemplo. Certo? Então, aqui você tem um pórtico, de frente, olhando de frente. De lado, você também tem um pórtico. Beleza? Agora, vamos dizer aqui, ó. A gente tem um outro pórtico passando pelo outro lado. Tem uma outra viga lá do outro lado. Tá vendo? Ó, vamos colocar aqui, ó. Pórtico P1, o pórtico não, pilar P1, pilar P2 e o pilar P3. Certo? Isso aqui, se você for parar para analisar, já é uma grelha. Por quê? Porque você tem aqui, ó, no mesmo plano, a estrutura, você tem 3 apoios que não são colineares, e se você aplicar uma força aqui, por exemplo, vamos dizer que você aplique uma força aqui, ó. Se você aplicar essa força aqui, ó, o que vai acontecer? Essa força, essa barra aqui, ela vai tender a girar para frente. Quando ela girar para frente, ela vai rodar essa barra aqui, né, no próprio eixo. Ok? Então, ela vai sofrer uma torção. Quando essa aqui sofrer uma torção, ela vai rodar essa viga aqui. Então, essa viga aqui, ela vai sofrer essa rotação. Então, o que é a torção para essa viga vai vir para cá como flexão. E dessa forma, é a mesma e exatamente a mesma coisa se estivermos analisando isso aqui, ó. Por exemplo, os nossos pilares. Os nossos pilares P1, P2 e P3 estão aqui, ó, nos apoios. P1, P2, P3. Certo? E temos uma força aqui aplicada. Certo? Então, na verdade, você já consegue visualizar essa estrutura no seu dia a dia, né? Na vida real. Só que você ainda não conseguiu associar, talvez, que os pilares a gente vai transformar como apoios e o que estiver no plano aqui junto serão as barras das nossas grelhas, tá? Então, basicamente, isso aqui é a forma real e isso aqui que a gente está vendo aqui na nossa estrutura é a forma
matemática, tá? Isso aqui a gente faz somente para calcular, mas isso aqui é exatamente isso, tá? Podemos fazer uma estrutura assim na vida real? Podemos. Posso desenhar aqui para vocês rapidinho. Vamos lá. Aqui, ó. Temos o nosso ponto B. Vou partir dele aqui. Temos o nosso ponto B. No nosso ponto B, vai sair uma viguinha aqui, ó, em balanço. Certo? Saiu uma viguinha aqui em balanço. E aí, a gente tem essa barra BC. Tá? Essa barra BC tá aqui, ó. Beleza? Chega aqui no ponto C. Então, esse aqui é o nosso ponto C. Ok? No ponto C, a gente tem uma barra de C até E. Então, pronto. Beleza? E aqui, então, ó, é o nosso ponto E. Eu desenhei muito para a direita, então a gente não vai conseguir desenhar direitinho essa barra EF. Mas eu vou colocar ela aqui, ó, que ela está saindo para cá, por exemplo. Tá bom? Barra E, então aqui é o ponto F. E para o outro lado a gente tem uma barra de E até D, que vai ser isso aqui, ó. Certo? Então, Jair. Então, Jairzão. Take a look right here, tá? Veja, a gente tem um conjunto de vigas e de apoios, que são os nossos pilares, tá? Os apoios, que são os nossos pilares. E a gente tem exatamente isso aqui, ó, desenhado aqui. Então, aqui, a gente está aplicando uma força de 4 kN. Aqui, a gente está aplicando uma força de 1 kN. Aqui, a gente está aplicando uma força de 3 kN. Beleza? E aí, ó, veja bem, é a mesma situação. Ah, professor, mas você nunca vai usar isso aí. Ué, por que não? Não posso simplesmente passar aqui, ó, uma alvenaria aqui. Vou colocar uma alvenaria aqui, tijolo aqui. Vou colocar tijolo aqui desse lado também, tá? Vou passar um telhado metálico aqui. Vou passar um telhado metálico aqui. E aí, eu tenho aqui uma cobertura, por exemplo, uma área gourmet. Tá? Tem uma área gourmet. Já fiz isso. Ok? Então, sim, a gente consegue ver isso no dia a dia. Isso é um pouco difícil de, no primeiro momento, no primeiro contato com a estrutura, a gente está na primeira disciplina, né, estruturas isostáticas, a gente conseguir transformar os nossos apoios, as nossas barras, nesses elementos reais. Tá? Mas, se vocês quiserem conversar mais sobre isso, sintam-se completamente aí para me encontrar na internet, que a gente pode conversar isso aí. Tá bom? Então, definimos os eixos da nossa grelha, porque a gente vai trabalhar aqui, ó, como sendo o eixo X, tudo que estiver aqui na horizontal, tudo que estiver nessa direção aqui vai ser do eixo Y. E veja bem, pessoal, que não cause dúvidas. Seguinte, na barra de C até E, a gente tem o eixo Y passando aqui no meio, ok? Beleza? Só que aqui, ó, se a gente estiver criando uma barra do ponto B até o ponto D, também vai ser um eixo Y, tá bom? Então é como se nós tivéssemos eixos paralelos aos eixos Y, ao eixo Y. O que a gente vai considerar isso?
conselho, se você me permitir, lógico que eu permito, Jair, permito tudo que meus alunos querem. Sempre faz isso, sua aula fica mais didática. Muito obrigado pela dica, Jair. Muito obrigado mesmo. Então, vamos lá. Definimos os eixos? Sim. Por que definimos? Porque a gente sabe que todas as forças que vão atuar nas nossas grelhas serão forças no eixo Z. Ok? Então, agora a gente já sabe, ó, podemos fazer aqui o segundo ponto. Reações de apoio. Reações de apoio. Todos os apoios aqui apresentarão para a gente o quê? Reações. Então, a gente vai ter aqui, ó, VB, vamos ter VC e vamos ter VE. Certo? Beleza? Tudo bem, pessoal? E aí, qual que vai ser, né? Como que a gente vai calcular quais são as nossas reações e depois quais são os próximos passos, tá? Primeiro passo, reações de apoio. Como que a gente vai fazer o cálculo das reações de apoio? Somatório, né? Equilíbrios. Então a gente pode fazer aqui, começar aqui, ó. Somatório das forças em Z, né? Na direção de Z igual a 0. E a gente vai considerar que o que estiver para cima vai ser positivo. Certo? Então, vamos lá. Do ponto A até o ponto F. No ponto A, a gente tem uma força de 4 kN aplicada para baixo. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 4 kN. No ponto B, a gente tem uma força, uma reação VB aplicada para cima. Então, VB vai estar para cima. No ponto C, a gente também vai ter uma força sendo aplicada para cima. Então, a gente vai ter aqui, ó, VC. No ponto E, a gente também vai ter uma força aplicada para cima. Então, mais VE. Ok? E no ponto D, a gente tem uma força aplicada para baixo de menos 1. E no ponto F, a gente também tem uma força aplicada para baixo de 3, então menos 3. Como a gente já contabilizou todas as nossas forças verticais, agora a gente pode igualar tudo isso a 0. Ok? Tudo bem, pessoal? Sendo assim, temos essa situação. Isso aqui vai ser a nossa primeira equação. Tá? Por quê? Porque a gente vai ter que fazer um sistema de equações para achar essas três incógnitas, certo? Então, qual que vai ser a nossa nosso segundo ponto? O nosso segundo ponto vai ser dado por um momento em torno de algum eixo, tá? Nesse caso, a gente pode fazer um momento no entorno de uma determinada barra. Ok? Então, vamos fazer aqui, ó, somatório dos momentos em torno de uma determinada barra. Uma dica para vocês: sempre tentem fazer com as barras que ficam nas extremidades. Por exemplo, uma barra que vai de B até D, né, o eixo, na verdade, de B até D, ou de B até C, porque fica mais fácil de você não se perder nas contas, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, somatório dos momentos em torno da nossa barra BC. Nossa barra BC é o nosso eixo X, tá? Então, somatório dos momentos em torno da barra BC igual a 0, tá? O que vai ser positivo? Vai ser positivo o nosso momento assim, ó. Esse vai ser positivo. Tá bem? Tá joia, pessoal? Tem dois eixos X e dois eixos Y. Aí, como é? Boa pergunta, Jair. Boa pergunta. Veja bem, a gente vai trabalhar sempre, né, para o equilíbrio. Todas as contas têm que estar iguais, tá?
né? No final, não todas as contas têm que ser iguais, mas no final das contas, todo vai dar igual. Então, a gente precisa fazer três equações. Primeira, somatório das forças verticais, e aí isso não vai mudar. E você vai ter que fazer dois somatórios de momentos, né? Um em torno do eixo X e um em torno do eixo Y, tá? Ó, presta atenção, não vai mudar se você fizer o eixo X como sendo BC ou se você fizer o eixo X como sendo DF, tá? No final, você tem que achar exatamente as mesmas forças de reação. Só que uma vai ser mais fácil que a outra, ou não também, tá? O importante é que você faça duas vezes o somatório dos momentos, e veja bem, você não pode fazer duas vezes o somatório dos momentos de um eixo X. Por exemplo, você fazer o somatório dos momentos em torno da barra BC, e também fazer o somatório dos momentos da barra DF, tá? Não, isso não. O que você tem que fazer? Você tem que fazer somatório dos momentos de eixos concorrentes, tá? Então, você vai fazer um que vai ser equivalente a um eixo X, e a outra equação de somatório vai ser o somatório dos momentos em torno do eixo Y, tá? E aí não importa se vai ser CE ou se vai ser BD. Isso aí é você que vai definir, tá bom? Manuela Vidotto. Boa noite. Boa noite, Manuela. Seja bem-vinda. Então, somatório dos momentos em torno do eixo BC. BC, certo? Então, tudo que tiver uma distância do nosso eixo da barra BC vai gerar momento. Okay? Então, vamos começar aqui pela barra BA. A gente vai ter 4 kN distantes de 2 metros da nossa barra BC. Certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 2. Certo? Então, se a gente vai ter 4 vezes 2, e isso gera um momento, ó, negativo, vai gerar uma setinha ao contrário da nossa referência, vamos ter menos 4 vezes 2, vamos ter essa força. VB vai gerar momento na barra BC? Não, porque não tem distância. BC, mesma coisa. Essa força que está sendo aplicada aqui no ponto D, vai gerar momento? Vai. Por quê? Porque tem distância da barra BC. Que distância é essa? Do B até o D é a mesma distância do C até o E, que é 4 metros. Então, vai ser 1 vezes 4 metros, só que vai gerar um momento no sentido contrário à nossa convenção de sinais. Então, vai ser menos 1 vezes 4 metros. Ok? Vamos fazer também VE. Por quê? VE vai gerar momento? Vai. Só que VE está apontando para cima. Tá? Então, ó, quando fizermos a regra da mão direita, vamos encontrar VE gerando um momento positivo. Que momento vai ser esse? VE vezes 4 metros. Então, mais VE vezes 4 metros. Certo? Então, já fizemos essa, já fizemos essa, já fizemos essa. Falta 3 kN. Então, vai ser 3 kN vezes a distância da barra em que ela está sendo aplicada até a barra que nós estamos avaliando. Que distância é essa? 4 metros. Então, vamos ter aqui para baixo menos 3 vezes 4, que é igual a 0. Certo? Dessa continha aí, a gente já retira qual que é o valor da nossa reação de apoio VE. Tá? Então, fazendo essa continha aqui, ó, vamos ter que VE é igual a 6 kN. Ok? E aí, fazemos exatamente a mesma coisa para o outro eixo. Tem que ser um eixo paralelo ao eixo Y, tá bom? Então, essa aqui é a nossa segunda equação, que é VE igual a 6 kN. Então, a gente vai fazer agora o somatório dos momentos em torno de uma das barras em relação paralela ao eixo Y, que pode ser de C até E. Então, somatório dos momentos da barra CE, em torno da barra CE, igual a 0.
O que vai ser positivo para a gente? Um momento gerado assim, ó. Ok? Um momento gerado assim. Então, vamos lá. O que vai estar à direita e o que vai estar à esquerda, a gente tem que respeitar a mesma convenção de sinais. Tá? A gente não pode simplesmente mudar uma convenção de sinais. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro o que está aplicado no ponto F. No ponto F, a gente vai, ó, regra da mão direita, né? Coloquei aqui, apontei para a força, girei para onde ela está mandando eu girar. A gente vai ter aqui, ó, positivo no eixo Y, ok? Então a gente vai ter, ó, 3 kN positivos vezes a distância de onde ela está aplicada até a barra que nós estamos avaliando. Essa distância é de 2 metros. 3 vezes 2. Tem mais alguma força do lado direito? Não. Não tem mais nenhuma força do lado direito. Então vamos olhar para o outro lado agora. 1 kN. Veja, a regra da mão direita agora está fazendo aqui, ó, para 1 kN, um sentido de momento ao contrário da nossa referência. Então é negativo. E vai ser menos 1 vezes a distância até a barra CE. Que distância é? 2 metros. Ok? E temos também aqui essa de 4 kN, também gerando negativo. Então vai ser menos 4 vezes a distância dessa força até a barra que nós estamos avaliando, que é a barra C até E, certo? Então, temos aqui 2 metros, ok? Então, menos 4 vezes 2 metros. E também temos aqui aparecendo, gerando momento na nossa barra CE, que é a reação de apoio VB. A reação de apoio VB está apontando para cima, tá? Então, com a regra da mão direita, ó, estou apontando para cima e vou girar onde ela está mandando. Então, é positivo. Então, aqui a gente vai ter mais VB vezes 2 metros. Tudo isso igual a zero. Ok? Tudo bem? Então, agora a gente calcula qual que é o valor de VB. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra que VB é igual a 2 kN. VB é igual a 2 kN. Certo? Falta alguma coisa? Falta. Porque a gente já encontrou o valor de VE, a gente encontrou o valor de VB, mas a gente não encontrou o valor de VC. Tá? Então, o que a gente faz? Ó, essa aqui é a nossa terceira equação. A gente substitui os valores da equação 2 e da equação 3 na nossa primeira equação. Sendo assim, a gente vai ter menos 4 mais VB, VB é igual a 2 kN, mais VC, que a gente ainda não sabe o que é, mais VE, VE são 6 kN, menos 1, menos 3, menos 4. Ok? E tudo isso igual a zero, que fala a nossa equação. Resolvendo isso aqui, ó, menos 4, menos 8, 2 mais 6, 8. Sendo assim, VC é igual a zero. Certo, pessoal? Tudo bem? Alguém com alguma dúvida? Tudo bem? Tirem um print, pessoal, que eu vou apagar todas as contas para a gente desenhar o nosso pórtico de forma mais limpa agora, tá? Então, eu vou contar até 10 aí para vocês tirarem um print. E aí a gente parte para os nossos diagramas.
Ok? Só o negócio da mão direita. Beleza, vamos falar sobre o negócio da mão direita, então. Vulgo método da mão direita. Vamos lá. Seguinte, Jair. Vou só apagar, tá? Aí eu já uso o espaço em branco para te explicar. Ó, toda vez que vocês forem pensar em uma rotação, tá? E essa rotação é uma rotação universal. Essa regra, ela funciona para parafusos, ela funciona para torneiras, ela funciona para maçaneta de porta, ela funciona para tudo que você imaginar nisso aí, tá? A não ser quando você tem uma situação contrária à convenção universal, tá? Tem umas situações dessa aí que o pessoal faz de propósito. Vamos lá. Regra da mão direita é o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente pensa num eixo tridimensional, e note muito bem, esse eixo está errado no livro didático, tá? O livro didático não está acompanhando a regra da mão direita, tá? Toda vez que a gente pensa num eixo tridimensional, vocês concordam que a gente pensa nos eixos x, y, z? Certo? Então, é o seguinte, se a gente pensa nos eixos x, y, z, a gente pode usar essa ordem aqui, ó. Olha que interessante. Se fizermos a nossa mão direita, não pode ser esquerda, tá? Não pode ser esquerda, porque a esquerda vai dar uma convenção diferente. Bom, e pensarmos aqui nos nossos eixos x, y, z, vai ser o seguinte. Você vai colocar a sua mão direita com os dedos, tirando o dedo polegar, no eixo x, por exemplo. O eixo x, ele vai te dar uma convenção positiva quando ele estiver rodando no sentido do eixo y, tá? Então, se você pega a sua mão apontando para x e aponta para o eixo y, o seu dedão vai ser o outro eixo, que no caso o eixo z, tá? Então, o x aponta para o y. Quando isso acontecer, você vai ter o sinal positivo de z para cima. Bom, basicamente é o seguinte. Seguinte, pessoal. Olha aqui, ó, temos 3 eixos, tá? Se eu colocar a minha mão na direção do eixo azul e apontar na direção do eixo vermelho, o meu dedão vai dar positivo no preto. Agora veja, se eu fizer o contrário, se eu fizer do azul, só que com a força para o outro lado, a gente vai ter uma situação de eixo negativo, tá? Então a gente sempre vai ter que seguir essa ordem aqui, ó. Se eu pegar o x apontando para o y, a gente vai ter uma resposta do z positivo. Se eu pegar minha mão apontando para o y, girando para o z, eu vou pegar o x positivo. Veja, y está aqui. Vou apontar para o z. Vai me dar o x positivo. Então, ó, y, z, x. E assim a gente vai continuando. Então é sempre assim, tá? Se a gente tem uma determinada força, aplicada aqui, a gente vai colocar os dedos, tirando o dedo polegar, apontar para a força, e eu vou girar minha mão para onde ela estiver mandando, tá? Ela está mandando apontar para baixo, certo? Então eu vou girar para baixo. Quando eu faço isso, o meu dedão ele está apontando para dentro do quadro, certo? Agora, se eu mudar a força, vou fazer a mesma coisa, só que agora está apontando para cima. E aí eu tenho o dedão saindo do quadro. Tá? O que é positivo, o que é negativo? O que você definir, tá? Então é o seguinte, eu vou definir aqui que saindo do quadro é positivo. Então quando eu encontrar ao contrário, ele vai ser negativo. Beleza?
Olha aqui, ó, tivemos a contribuição do nosso tutor. Ele falou, é possível observar essa regra em ventilador de teto, no modo ventilador e exaustor. Gira no sentido contrário e o vento é direcionado para cima. Então, quando a gente tem o ventilador girando, apontando o dedão para cima, o vento sobe. Se tiver apontando o dedo para baixo, o vento desce. Certo? Obrigado, Beto. Ok? Então a gente consegue observar a regra da mão direita aí em muitos lugares. E essa é uma pergunta importante. Vocês devem estar pensando, poxa, o professor está perdendo tanto tempo na regra da mão direita. A regra da mão direita, na verdade, ela é tão importante quanto você entender grelha. Por quê? Porque com momento fletor e momento torsor, você não consegue resolver se você não souber essa referência. Tá bom? Então vamos lá, rapidinho aqui que nosso tempo está corrido. Teremos aqui diagrama de esforço cortante. Então vamos redesenhar aqui. E aqui o que está aparecendo para a gente? 1 kN para baixo, 3 kN. Não vou fazer isso não. Vou fazer direto aqui, tá? Seguinte, pessoal. Como que a gente faz? A gente pega um ponto e vai andando com ele, tá? Vamos começar do ponto D até o ponto F? Pode ser? Ou vocês acham que não? Acho que pode ser, né? Seguinte, do ponto D para o ponto F, a gente tem 1 kN para baixo, tá? Então, vamos colocar 1 kN para baixo. Então, ó, 1 kN para baixo. Entre o ponto D e o ponto E, tem alguma força mudando? Tem alguma carga sendo aplicada na estrutura? Não tem. Então, do ponto D até o ponto E, se mantém constante. Ah, gênio. Gênio, gênio, gênio. Não anotei os valores. Lembro que VC é 0 e VB... Deixa eu ver. Gênio. VE vai me dar 6 kN. 6 kN. VC vai me dar 0. Somatório das forças, 4, 5, 8. Aqui vai me dar 2, então. 2 kN. Pronto. Então, ó, descemos 1 aqui, ó, então menos 1. Quando chegarmos aqui no ponto de VE, ele vai subir. Por quê? Porque tem uma força subindo. E essa força está subindo quanto? 6. Então, a gente vai subir 6 para cima. Tem certeza, professor? Mais ou menos. Mais ou menos. O que que acontece? Nesse caso de grelhas, a gente tem que levar em consideração o todo. Tá? Tem que levar em consideração toda ela. Então, a gente tem que considerar a força que está vindo da barra DF e também a força que está vindo do resto da nossa grelha. Então, tá aí. Essa não é uma boa posição para a gente começar. Ok? Então, vamos nos atentar e vamos começar por uma extremidade mais fácil de analisar. Então, vamos começar aqui do ponto A. 4 kN para baixo. Então, o que a gente faz? A gente desce 4 kN. Então, aqui, ó, menos 4. E aí, a gente segue aqui, ó, com menos 4. Por quê? Porque não tem nenhuma força sendo aplicada até chegarmos no ponto B. Quando chegamos no ponto B, a gente tem uma força de 2 kN para cima, tá? E aí, do ponto B até o ponto C, a gente não tem nenhuma força, então não há variação de esforço cortante. Então, 2 kN para cima. Tínhamos 4 para baixo, colocamos 2 para cima, então sobra 2 para baixo. Então, vemos aqui, ó, e seguimos aqui até o nosso ponto C. Só que no ponto C, temos 0 kN, então aqui é 0, então aqui não tem alteração, tá? Aqui a gente tem menos 2, que continua, chegamos em 0. Do ponto C até o ponto E, a gente não tem nenhuma força, então não há variação de esforço cortante. Então, a gente vai seguir com menos 2 até o ponto E.
tá? Então, aqui a gente tem 2 para baixo. E aí, vindo agora sim, do ponto D para o ponto E, a gente tem 1 para baixo. Tá? A gente tem menos 1. Agora, quando a gente chega aqui, a gente tem, ó, 6 para cima. Só que aqui a gente tem 1 para baixo, né? Menos 1. E a gente tem também 2 para baixo. Então, a gente tem no total menos 3. Se a gente tem 3 para baixo e faz 6 para cima, sobram 3 para cima. Então, ó, vemos aqui, ó, mais 3. Ok? Tudo bem? E aí, toda aquela questão do diagrama de momentos fletores, do diagrama de momentos torsores, eles são mais difíceis de serem visualizados quando a gente faz esse diagrama para as estruturas engastadas e livres. Ok? Então, o que eu sugiro para vocês verem com mais tempo? Tentem dar uma analisada nessa nossa aula que aconteceu no sábado passado, tá? No sábado passado eu consegui destrinchar muita coisa, tá bom? Então, se vocês puderem dar uma reanalisada na aula, sugiro a aula que aconteceu no sábado passado, ok? Quando a gente vai falar de momento fletor, a gente está pensando naquele momento que acontece na régua, tá? Então, uma dica para vocês aqui, ó, para quando estiverem falando de grelhas triapoiadas. Separa a sua estrutura em estruturas engastadas e livres. Ou estruturas engastadas. A gente pode analisar a nossa estrutura assim. E a gente vai sempre ter o nosso ponto em comum. Então, esse aqui é o ponto E, esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto B. Tá bom? Então, vamos analisar aqui, ó. 4, aqui a gente tem uma viga em balanço, ó, com 4 kN na ponta. Como é que fica o momento? Fletor, tá? O momento fletor fica assim, ó. 4 vezes 2 fica 8 aqui em cima. Certo? E da mesma forma, acontece o resto. Tá? Então, a gente tem, ó, 4 para baixo, 2 para cima, então a gente tem um total de 2 para baixo. 2 vezes 2, como é que vai ficar o momento? Aqui, então, 2 para baixo, vezes 2, tem 4 kN. Ok? Aqui, a mesma coisa. Vamos ter C, e a gente vai pensar lá as forças desse lado aqui. Nas forças desse lado aqui, a gente vai ter 1 para baixo, 3 para baixo, então um total de 4 para baixo, e vai ter 2 para cima. Certo? Tudo bem? Então, a gente vai ter um total de 2 para baixo. Beleza? 2 vezes 4, 8. Então, fica assim, ó. É coincidência esse lado aqui ser igual a esse? Ou não? Já conversamos isso na aula passada também. Não é coincidência. Ok? Aqui a gente vai ter 1 para baixo, multiplicado por 2, então fica assim. Então a gente tem 2. E aqui do outro lado a gente vai ter 3 para baixo, até o ponto E, então a gente chega assim, ó. 3 vezes 2, 6. Ok? Tá? Então, o que eu sugiro para vocês, pessoal? Tentem fazer os exercícios resolvidos do livro. Eles são muito explicativos. Vocês podem testar. E qualquer coisa, vocês entram em contato comigo ou com o tutor responsável. Tá bom? Foi um prazer inenarrável estar com vocês ao longo desse semestre. Nos vemos aí em outra oportunidade. Um grande abraço do professor Felipe. Tchau, tchau.